Olá, sejam todos muito bem-vindos à Rede Pedagógica. Começa agora a 13ª Semana Rede Pedagógica Educação Proativa. A sua formação continuada 100% online, 100% gratuita e com certificado de 120 horas para todos os participantes. Hoje é a abertura da nossa formação. Estaremos juntos até o dia 28, sempre às 19 horas aqui no Instagram e no Facebook da Rede Pedagógica. Os materiais complementares e a sua frequência você acessa na plataforma RP EAD. Aproveita que essa live está só começando, clica no aviãozinho e convide todos os seus amigos para participar conosco. As inscrições continuam abertas em semanarede.com.br. Na abertura hoje temos um convidado muito especial. Vamos conversar com o Dr. Cristiano Nabuco, que é psicólogo e coordenador do Laboratório de Dependências Tecnológicas do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, a USP. Dr. Cristiano é palestrante, escritor de vários títulos nessa área e também participou recentemente da novela Travessia na Editora Globo. Na Rede Globo. Ele participou, gente, como consultor da trama da Glória Pérez, que trouxe aí para o debate a questão das dependências tecnológicas, adições à tecnologia. Ele atuou também como ator na novela, onde ele representava ele mesmo, um psicólogo. Então, certamente, por esses e outros motivos, você já ouviu falar do Dr. Cristiano e terá a oportunidade de aprender um pouco mais com a participação dele aqui conosco. Já vou adicionar o Dr. Cristiano aqui na live e eu quero que vocês recebam ele com muitos cumprimentos, com aquela energia gostosa que só tem aqui na rede nossa transmissão. Olá, Érica, boa querida, noite, boa noite, como vamos? Tudo bem? Tudo bem, seja muito bem-vindo. Olha, tá todo mundo aqui numa grande expectativa. A gente se comunica com os educadores que fazem parte da rede, também por outros canais, e muita gente ansiosa pela sua participação aqui hoje, para aprender um pouco mais, para refletir sobre essa temática tão importante. Muito obrigado. Doutor Cristiano, eu gostaria que, antes de mais nada, antes da gente entrar no tema propriamente dito, você se apresentasse um pouco mais, falasse da sua experiência profissional, da sua formação, para todos os educadores que estão Vamos conosco lá. aqui Então, nessa meu nome é noite. Cristiano Nabuco, eu sou psicólogo de graduação, venho atuando no segmento já há quase 40 anos e aproximadamente 20 anos atrás eu estive em um congresso mundial apresentando um trabalho e quando eu saio desse congresso mundial eu vejo na sala ao lado uma professora, uma americana, que pela primeira vez ela estava compartilhando os dados acerca do uso abusivo da internet, até então a gente chamava, né? E aquilo me chamou, Érica, muito atenção, porque eu havia lido na revista de bordo, até lá, que o Brasil era o país líder de tempo gasto a partir das conexões domésticas no mundo. E surgiu, então, a ideia de retornar e montar um grupo. Foi muito curioso que durante 6 meses estudamos, fizemos uma revisão, publicamos um trabalho e, enfim, chegou o dia de abrirmos as inscrições para atendimento. Eu já trabalhava no Instituto de Psiquiatria junto a um outro ambulatório, então mais ou menos eu tinha uma noção qual era o fluxo de demanda. E, para o nosso espanto, após uma chamada numa mídia da cidade, nós tivemos, Érica, nada menos do que 150 chamadas telefônicas das 9
ao meio-dia, né? O tronco lá do ambulatório caiu, então isso nos deu uma noção de que talvez o problema ele fosse muito maior do que a gente sequer imaginava e que ele estaria, Érica, querida, subestimado. E aí começou então o trabalho, de lá para cá, muita água, né? Passou sob a ponte e fizemos já vários trabalhos dando assessoria ao governo federal para incluir as questões ligadas à vida digital, porque entendemos, né, não apenas nós, mas a sociedade contemporânea como um todo, Érica, que esse recurso, vamos dizer assim, ele veio para ficar, né? E recentemente eu participei, no ano passado, de um grupo de consultores da ONU, em Genebra, onde foi feito um documento intitulado A Digitalização da Educação, aonde me surpreendeu a quantidade vamos dizer assim, de desinformação que ainda pairava, né? Muitos consultores disseram, nossa, no meu país a gente não sabe nada ainda, não? Então isso engrossou um pouco o couro daquilo que eu já sentia, de que há um desconhecimento geral, né, Érica, a respeito de como que as tecnologias impactam. Então, e cá estou eu hoje, depois de 20 anos trabalhando com o tema, eu acho que a gente pode ter um bate-papo que vai, no fundo, trazer um pouco aquela visão que nós tínhamos na época dos computadores, que eles estavam e ficavam sobre as mesas, para esse telefone digital que hoje nós estamos conversando, falando, ou seja, a tecnologia mudou e mudaram os problemas também em decorrência dessa. Mas, Érica, me corta, porque senão eu encrenco aqui, eu não paro de falar. Imagina, excelente apresentação. Mais uma vez agradecer a sua disponibilidade em participar conosco e partilhar dos seus conhecimentos e experiência aqui com a rede pedagógica. Esse assunto muito nos interessa. Nós somos aqui uma rede de educadores e também famílias, né, que se preocupam com a educação, que desejam realizar uma educação transformadora, com mais qualidade, uma educação inclusiva. Doutor Cristiano, como que a gente piscou, a tecnologia muda, não é verdade? Talvez aqui, quando a gente encerrar a nossa live, já não somos os mesmos. Estamos sendo impactados a todo momento por essas transformações tecnológicas e digitais. Mas como que a gente pode se situar no tempo, pensando assim, numa linha do tempo? A gente estudou na escola, né? Eu tenho 37 anos, estudei a sociedade da informação, a sociedade do conhecimento. Agora a gente, na era digital, já passamos disso quando a gente começa a falar, por exemplo, da inteligência artificial? Pois é, Érica, você já dá um chute direto aqui para gol. Vamos lá, eu me recordo que quando a tecnologia começou a entrar de uma forma mais forte, mais robusta, o que acontece? Nós tivemos por parte aí de muitos movimentos pedagógicos no mundo aquilo que eles denominaram aí da pedagogia da libertação, ou seja, nós teríamos a possibilidade de acessar o conteúdo em qualquer lugar, a qualquer momento, e essa euforia, ela foi se diluindo à medida em que as primeiras pesquisas, Érica, começaram a se debruçar sobre a interação do nosso cérebro com as telas digitais. Eu sempre gosto de citar um dos estudos pioneiros que foi feito por uma consultoria americana, já me lembro agora o nome dela, com 40 mil sujeitos. E Instituto Gallup foi. E eles colocaram aqueles rastreadores oculares para identificar qual é o caminho que a pupila faz quando você está de frente de alguma coisa. E fizeram a seguinte experiência, deram para esses 40 mil sujeitos textos, né, era uma série de relatos românticos e pediram para que essas pessoas interagissem com esse conteúdo virtual. E o que eles descobriram? Que de todas essas 40 mil pessoas, apenas, Érica, 16% ao final do experimento conseguiu ler palavra por palavra. O restante saltava, pulava de um lado para o outro e fazia aquilo que os jornalistas normalmente vão chamar da leitura dinâmica. Então, o que é? É um F, né? Você vai de um lado para outro na tela, você desce, e o que se descobriu vamos chamar assim, para apaziguar os ânimos dessa libertação? Começou a se perceber que quando você está de frente de uma tela, você acaba recrutando áreas do seu cérebro
que são muito semelhantes àquelas áreas que você o faz quando ou faz um jogo da forca, ou um jogo dos 7 erros, que são áreas, vamos dizer assim, de uma forma bem ampla, que elas concorrem com o pensamento associativo, com o pensamento criativo. Então, eles começaram a postular o seguinte, eles disseram, olha, parece então que nós teremos contato às informações, mas essas informações necessariamente não serão ancoradas na memória de longo prazo e se tornarão conhecimento. E o que nós vimos, Érica, de lá para cá? Principalmente embalado pelas questões da pandemia. Não só as escolas, os professores, mas toda a sociedade como um todo, como diz por aí, acabou sendo pega de calças curtas. E a saída que as escolas tiveram foi transmitir esse conteúdo através das telas, e que bom que nós tínhamos as telas, né? Mas a gente começou a perceber um outro problema, que os nossos alunos começaram a ficar mais preguiçosos, eles começaram a perder a predileção por textos mais longos, eles começaram a criar um tipo de comportamento que nós já percebíamos antes da pandemia, mas que ele se agravou de uma forma muito significativa, fazendo então, Érica, com que muitas escolas, muitas vezes, de uma forma inadvertida, entendam que colocar a tecnologia, de uma forma ou de outra, será sempre benéfico. E o que a gente começa a perceber é que, na verdade, não é bem assim. A tecnologia, ela é uma aliada importante, ela só não pode, como ela deve ser usada, Érica, mas quando a gente começa a seguir esses grandes presidentes dessas big techs, das empresas de tecnologia, lá do Vale do Silício, os filhos desses grandes CEOs, eles são proibidos de estudar em escolas com recursos digitais. Eles são desencorajados, inclusive, para que usem tecnologia em casa, até os 8 anos de idade. Então, a pergunta que não quer calar é, o que eles sabem que nós não sabemos e que acabam fazendo com que o mundo todo siga as tecnologias. Eu nunca me esqueço de uma fala de um dos presidentes uma das primeiras redes sociais que foi lançada. Ele diz o seguinte, abre aspas, né? Somente Deus saberá o que as redes sociais farão com a cabeça dos nossos filhos. Fecha aspas. Então, qual é o grande dilema, Érica? Qual é o grande paradoxo? Quer dizer, nós vivemos hoje naquilo que se chama, aí pelos cientistas, pelos antropólogos, da era da informação. Mas eu arriscaria, se você e os colegas aqui me permitem, dizer exatamente o contrário, Érica. Nós vivemos, talvez, numa nova Idade Média, onde a quantidade de desinformação ela é tão significativa que nós não sabemos mais, de fato, o que é efetivamente razoável, número 1. Número 2, o quanto que essa tecnologia hoje, que os nossos filhos acessam de dentro do quarto de casa, de fato ela veio para alavancar uma melhora da qualidade de vida, uma melhora do aprendizado, ou se ela, no fundo, sem flertar aqui com teorias da conspiração, ou se essa tecnologia, no fundo, ela está sendo utilizada, talvez para nos colocar num contínuo de distração. Os chineses costumam dizer que nós vivemos hoje, Érica, uma grande epidemia da distração. Então, quando você chama, né, do chat da inteligência artificial, da inteligência regenerativa, o que será de nós? Né? Será que, de fato, nós poderemos, então, dar o grande salto que efetivamente a humanidade está esperando com a tecnologia, ou será, na verdade, o reverso? Muitos livros, Érica, já abordando o assunto, eles dizem, olha, o que está acontecendo é que o QI mundial ele está regredindo, ele está retrocedendo. Nós sabemos que a cada geração existe um aumento progressivo, discreto, mas progressivo, e desde 1996, quando a tecnologia, a internet ganha o sinal portátil, junto, somado, né, essa tangente com as primeiras redes sociais, o QI mundial ele não está, de fato, se desenvolvendo. Então, tem alguns livros americanos que eles trazem, inclusive, alguns títulos bastante assim, impressionantes. O primeiro deles é
Fábrica de Cretinos Digitais. Esse é um livro de um francês que atualmente eu recomendo para vocês. Chama-se Michel Demulger. E ele vai trazer, assim, achados impressionantes, para vocês terem uma ideia. Um dos achados que ele relata, logo nas primeiras páginas do livro, é que, muitas vezes, nós acabamos disponibilizando para as crianças de 0 a 2 anos apenas alguns minutinhos de telefone celular, de telas digitais. Vamos lembrar, né, Érica? Obviamente, de uma maneira legítima. Quantos de nós não tem que chegar em casa e tem que fazer uma outra jornada e que você disponibiliza? E o Michel ele vai dizer o seguinte, que apenas, olha só as observações dele, apenas 50 minutinhos, ele coloca aí no diminutivo, apenas 50 minutinhos por dia, ao final dos 2 anos, Érica, isso representa nada menos do que 240 mil palavras não aprendidas. E que isso começaria a trazer efeitos devastadores, como, por exemplo, o atraso no desenvolvimento da linguagem. Outro livro americano se chama Lost Generation, As Gerações Perdidas. Um outro que vai dizer o seguinte, nunca confie em ninguém com menos de 30 anos, fazendo alusão aí daqueles nativos digitais que nasceram a partir de 1996. Então, quando você olha de uma forma mais próxima, mais detalhada, é fato, né, que os textos mais densos, eles perderam a predileção das pessoas. Elas querem coisas rápidas, coisas que possam ser pesquisadas, coisas que possam ser respondidas. E aí, Érica, mora, eu acho que o grande perigo. No fundo, talvez você me diga, Cristiano, mas você está agindo aqui, suas palavras parecem aí como cavaleiro do Apocalipse. Não é cavaleiro do Apocalipse, mas o que eu quero dizer, tudo na vida tem que ter um equilíbrio, precisa ter uma consciência, um uso sensato. E quando a gente fala de tecnologia, de telas digitais, o que nós vemos, na verdade, são as novas gerações ficando cada vez mais tempo de frente de uma tela. Uma pesquisa que saiu em janeiro do ano passado, 22, a nova ainda não saiu, mostrou que o brasileiro é o segundo ou terceiro país, isso oscila, né, que mais gasta tempo, Érica, na frente das telas. Enquanto a média mundial ela vai de 6 horas e meia a 7 horas, o Brasil, na ocasião, já gastava algo em torno de 10 horas e 15 minutos. Fazendo uma conta bem rápida, isso vai dar nada menos do que 110 dias em um ano olhando para as telas. Então, é óbvio que isso vai criar uma consequência aí bastante devastadora e que nós, acho que inclusive como os grandes tutores do amanhã, nós precisamos estar atentos, porque o preço que isso pode ser imposto para as novas gerações vai ser muito alto, né? E para concluir a minha resposta, ou essa nova geração, de fato, vai ser a geração que fará completamente a diferença na história da humanidade, porque muitos comparam hoje a internet como a descoberta do fogo, há 2 milhões de anos atrás, são equivalentes em termos de mudança social, de usos e costumes. Então, ou será a geração que de fato vai voar, ou vai ser a geração que eles estão chamando da geração perdida. Aí vai depender da experiência de cada um, mas o que eu posso dizer é que eu não vejo essa tecnologia sendo incluída de uma forma razoável e sensata. Simplesmente disponibilizar um tablet para dizer, então, que aquele modelo é um modelo de vanguarda, a gente não encontra ainda, Érica, muito substrato científico para falar, vai nesse caminho. Pode usar as telas? Pode, mas usou, tira, recolhe e guarda. Não dá para você imaginar que o seu aluno, o seu filho, esteja olhando, assistindo uma aula com um tablet na mão ou um telefone celular, e segundo uma pesquisa da Universidade da Califórnia, cada vez que você é interrompido por conta de algum estímulo do seu celular, na questão do seu raciocínio, você vai levar nada menos do que 27 minutos para recobrar o mesmo nível de concentração que você tinha antes. Resumo da história, agora eu prometo que eu encerro. Se o nosso aluno foi interrompido durante 2 vezes ao longo de 50 minutos, o que nós vamos ter? Com certeza ele ouviu, mas muito provavelmente ele não ancorou a informação a longo prazo, que é o que nós tanto desejamos. E 2
opções seria até um número muito otimista, porque antes dele se concentrar novamente, ele será interrompido outras vezes, não é verdade? Porque é uma bola de neve, né? Essa quantidade, de fato, de distrações, de notificações a que estamos submetidos a todo momento quando estamos utilizando essas tecnologias. Nós estamos aqui com o doutor Cristiano Nabuco, ele que é psicólogo, que é especialista em dependências tecnológicas. Essa discussão é muito importante para nós, educadores, e ela faz parte do conteúdo da 13ª semana Rede Pedagógica Educação Proativa. As inscrições estão abertas em semanarede.com.br. Aproveita que está só começando, clica no aviãozinho aí que aparece na sua tela e envie esse conteúdo para os seus contatos. Coisa boa tem que ser compartilhada. A gente perde tanto tempo compartilhando coisa ruim na internet. Vamos distribuir o que a gente tem aqui de bom, que é esse conhecimento, essa partilha de experiências aqui do Dr. Cristiano. Cristiano, você falou muito bem sobre todas essas preocupações que pairam, né, nas nossas cabeças, e principalmente quando a gente pensa nas crianças, nos jovens, mas não apenas neles, porque a gente está discutindo a qualidade de vida, né, do adulto também. Afinal de contas, estamos aí, né, e não apenas preparando as novas gerações, a gente precisa também ter qualidade de vida, saúde mental, né? Gostaria de te fazer uma pergunta, uma reflexão que me veio quando eu fiz uma leitura prévia aqui para essa nossa conversa. Essa adição às tecnologias, essa dependência, esse fascínio, a gente pode chamar assim, quem sabe, né? Ela não está desprovida de sentido. Quando a gente se ancora na tecnologia, tanto quanto a gente tem feito ultimamente, as crianças e os jovens, a gente está buscando alguma coisa. Você, como especialista do comportamento humano, poderia falar a respeito, né, do que a tecnologia tem suprido, ou talvez supra, né, na vida das pessoas? O que nós estamos buscando? E de que outra forma nós podemos encontrar essas mesmas recompensas, né? O que a família pode oferecer para crianças e jovens? O que a escola pode oferecer para crianças e para os jovens? Que a tecnologia tem oferecido, mesmo que de uma forma negativa. Érica, você está fazendo... Você está me desafiando aí com perguntas importantíssimas. Não, mas vamos lá. É isso mesmo. Porque nós não estamos hipnotizados à toa, não é verdade? Quando nós falamos nas adições tecnológicas, vamos pensar então só para uma questão de classificação. As primeiras classificações em psiquiatria, elas se debruçaram muito dentro do que a gente chamou lá do uso abusivo de álcool, substâncias ilícitas. E conforme o tempo foi passando, começou-se a perceber que alguns comportamentos que não envolviam a ingestão de estas substâncias também cursavam muito próximo a esse tipo de dependência que um indivíduo usuário de álcool, por exemplo, apresentava. Então, eles começaram a chamar, sob o guarda-chuva das dependências, eles colocaram aqui as dependências químicas e uma outra, eles passaram a chamar aí das dependências comportamentais, que são dependências que elas têm quase que a mesma fenomenologia, mas que elas estão também conectadas à liberação da dopamina, ou seja, aqueles circuitos dopaminérgicos, eles acabam sendo... Então começou-se a se estudar o que se chamava antes de jogo patológico, hoje se chama transtorno do jogo. Então vamos lá, o indivíduo que vai no cassino, ele puxa a alavanca ou ele aperta o botãozinho, e essas máquinas, obviamente, elas vão trabalhando de uma maneira que elas vão distribuindo uma pontuação aí bem discreta, exatamente para controlar o seu comportamento. O reforçamento intermitente que a gente chama. Lembra da caixinha de Skinner? Aquele ratinho lá que apertava a barra para ter água. E o que acontece? As dependências tecnológicas, elas são, então, uma reformulação desse diagnóstico do transtorno do jogo, onde, a hora que você entra numa plataforma digital, Érica, eles vão usar os mesmos princípios. Vamos lá.
Então, por exemplo, eu puxo lá a alavanca e eu tenho lá o limãozinho, o moranguinho. O que acontece numa determinada rede social? Eu tenho que deslizar o dedo de cima para baixo. É exatamente o mesmo movimento. Tá? Ou seja, a mesma circuitaria ela acaba sendo ativada. E isso, Érica, começa a criar, principalmente, em todos aqueles que têm menos de 25 anos, uma vulnerabilidade. Por quê? Vou explicar. O nosso cérebro ele vai sendo finalizado de trás para frente. Tá? Então ele vai sendo resfriado, vamos falar assim, até que aos 25 anos nós temos aqui essa região que a gente chama de córtex pré-frontal, plenamente maturado, e o córtex pré-frontal, ele tem duas funções que eu destacaria como muito importantes. Primeira delas é a sede do raciocínio, é a sede do pensamento lógico, mas também no pré-frontal nós fazemos aquilo que nós chamamos de controle dos impulsos, que os psicólogos vão chamar aí das funções executivas. Então imagine, Érica, que eu estou no lançamento de um livro com você e de repente vem um garçom aqui com uma bandeja servindo Prosecco. Aí você, eu vou pegar Prosecco, Cristiano. Eu vou falar, eu também vou pegar Prosecco, Érica. Eu não gosto muito, mas vou pegar Prosecco. De repente vem um outro garçom servindo caipirinha. O que eu vou fazer? Você vai continuar no seu Prosecco, mas eu vou falar, caipirinha, eu adoro caipirinha. Vou trocar. Mas vem aquela vozinha que vai dizer assim, Cristiano, não misture fermentado com destilado, porque isso não vai cair bem. Eu vou falar, não, muito obrigado. Então, até os 25 anos, essa força biológica de inibir os comportamentos que não são positivos, ela é muito tenra, ela é muito falha ainda. Então, o que acontece? Nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes, eles estão sendo, na verdade, explorados numa falta de maturidade biológica, que é a incapacidade, de conter esses impulsos. Talvez você me pergunte assim, Cristiano, mas isso é uma falha do nosso desenvolvimento evolutivo, desde lá de trás, do Homo sapiens? Não. Olha que coisa interessante. Nós, lá atrás, nós éramos caçadores e coletores. A gente se juntava em grupos de até 130 pessoas, 140. Vamos imaginar que nós fizéssemos parte aqui de um mesmo grupo, Érica, e de repente no meio da andança aqui pelas paragens, de caçando, comendo frutinhas, caçando peixes, pescando e tal, de repente a gente encontrasse um outro grupo de mais 40 pessoas. Eles não sabem por quê, mas quando esses grupos se juntavam, os grupos, espontaneamente, eles nunca passaram de 130 a 140 pessoas. Se dividiam esses grupos. E qual é a função, então, dessa falta de maturidade cerebral? Olha que interessante. Foi exatamente essa impulsividade, ou seja, esse cérebro ainda não finalizado, que fez com que os elementos mais jovens pudessem se desgarrar do bando para criar novos bandos. Então, essa impulsividade do adolescente, ela tinha uma função muito importante. Então, o que acontece hoje? Olha que curioso, né? Hoje nós não temos mais que andar em bandos para caçar. Mas o que nós tínhamos naquela época, Érica? Vamos imaginar que a gente fizesse parte aqui de um mesmo bando, tinha 3 ou 4 pessoas ali que a gente ia chamar dos machos alfa. Machos alfa eram aqueles que tinham destreza física para caça e ok, talvez eu nunca tivesse muita destreza física, mas eu talvez fosse uma pessoa que eu fosse olhar lá para as estrelas e falar, gente, vamos caminhar para lá e tal. Hoje, a hora que um jovem entra numa rede social, vamos imaginar que ele tem 1.000 amigos, 2.000 amigos, o que ele vai encontrar? Somente amigos ou amigas alfa. E a hora que ele olha e fala, meu Deus, eu não faço nada de interessante, meu Deus, que é isso? Por que todo mundo está comendo um prato maravilhoso, viajando, fazendo... Então, essas empresas, na verdade, elas lançam a mão de certos princípios comportamentais, fazendo, então, com que os nossos jovens, na tentativa de serem valorizados socialmente, eles acabem entrando e postando, eles acabam tendo um senso de urgência, vamos dizer assim. Uma pesquisa que foi feita antes da pandemia no Reino Unido, com 4.000 pré-adolescentes, perguntou para eles, como que vocês se sentiriam se as redes sociais nunca tivessem sido inventadas? 51% disse, nossa, eu me sentiria muito mais aliviado. Porque lá atrás, Érica, talvez houvessem os machos alfa lá e tudo bem, cada um ocupava um lugar. Hoje não.
Hoje todo mundo precisa do seu lugar a sol, todo mundo deseja essa transmissão em tempo real, então a imagem ela se tornou mais importante do que a própria experiência. Tem um filósofo americano chamado Richard Weaver, ele é da década de 40 nos Estados Unidos, e ele já dizia que todo esse processo, ele tem levado, essa luta constante pelo sucesso, pela perspectiva, tem levado a humanidade num termo que ele cunhou chamado, como é o nome? Abismalismo. É como se a nossa sociedade moderna estivesse flertando com o abismo, porque eles não conseguem mais ter valores, eles não conseguem desenvolver uma história. E aquilo que a gente fala muito, né, em educação, em saúde mental, que é propósito, senso de propósito. Então, essa tecnologia como um todo, ela diluiu as pessoas na tentativa de fazer com que eles sejam alguma coisa em alguns minutos e eles se afastam, então, daquilo que é mais importante. E para concluir a sua pergunta, existem dois tipos de raciocínio. O raciocínio, que é o raciocínio mais superficial. Eu estou conversando com você aqui, eu tenho um WhatsApp que tocou, meu colega chamou, isso me dá um senso de ocupação, mas não me preenche. E existe um outro tipo que a gente vai chamar do trabalho profundo, da concentração profunda, que o Cal Newport já falou a respeito disso. Que a hora que você consegue ficar num silêncio absoluto, sem interrupções, é exatamente esse aprofundamento que te dá um senso de realização. Mas ele cada vez menos está sendo estimulado. Porque eu preciso o quê, Érica? Preciso de uma liberação da dopamina, preciso que alguém curta a minha foto, e na medida em que a gente vai usando cada vez mais as telas, volta aquela pesquisa que eu te falei, as pessoas perdem a capacidade de se aprofundar nos temas. Fazendo então, quer dizer, voltando na questão anterior, que as medidas mundiais de QI estejam declinando, ou seja, a grande pergunta que eu apresento de novo, tá bom, temos aí uma inteligência artificial poderosíssima, mas quem irá de fato usá-la? Ou irá usá-la de uma forma positiva? Então é muito assustador, eu vejo com preocupação. E eu acho, para concluir, que nós precisamos, isso que vocês estão fazendo hoje, eu gostaria de parabenizá-los, porque isso é muito importante, nós temos que colocar esse tema sobre a mesa urgentemente, e não apenas quando alguém invade uma escola e atira em todo mundo. A tecnologia, de uma maneira ou de outra, ela perpassa por uma série de valores, de fenômenos comportamentais, e ela precisa ser escutada e ouvida com atenção. Senão nós seremos levados, e a inteligência artificial aí, Érica, já se prevê que em menos de 10 anos, 1/4 da população mundial estará desempregada. Nós estamos vivendo hoje um olho do furacão muito sério. Ou nós preparamos os nossos alunos para lidar efetivamente com o que virá no futuro, ou talvez nós teremos aí sérios problemas a serem administrados. Desculpa, me empolguei de novo e eu encrenco aqui. Imagina, nós estamos aqui para isso mesmo, para ouvi-lo, né? Está sendo maravilhoso, muitos elogios aqui nos comentários, todo mundo se interessando, né? Querendo aprender mais aí a respeito. Doutor Cristiano, quando você trouxe toda essa exposição, me vieram várias palavras à mente, né? A gente está falando de autoestima, de pertencimento, de reconhecimento. Nós estamos falando também aqui da violência nas escolas, da saúde mental, né? Das crianças, dos jovens, dos adultos, né? Da nossa sociedade e de um futuro breve que a gente não sabe como será, mas que de fato, em alguma medida, parece assustador. Quando a gente fala da questão do desemprego, que traz, né, outras mazelas associadas, está relacionado diretamente à violência, à questão da fome, né, que são questões que nos preocupam quando a gente fala de educação. É de fato muita responsabilidade, né, dizer, por exemplo, que o professor ele precisa atuar nesse contexto para fazer algo diferente, para provocar uma mudança, uma reflexão. Então, a gente sempre fala aqui na rede pedagógica que escola e família, sociedade, Estado precisam trabalhar juntos. Por isso que a gente faz esse debate, traz essa reflexão e a gente procura, de fato, materializar
esse diálogo que nós temos aqui, né? Com muitas vozes, há muitas mãos em ações, principalmente dentro da escola. Doutor Cristiano, nós temos ainda vários tópicos que podem ser explorados aqui na nossa conversa, né? Ainda que a gente ficasse aqui o dia inteiro conversando, a gente não falaria sobre tudo quanto poderíamos falar a respeito disso. Mas o nosso mini curso está dividido hoje em 2 momentos, né? Essa primeira live, nós vamos fazer um intervalo para assistir um conteúdo no YouTube da Rede Pedagógica e teremos um segundo momento também com os participantes. Muita gente também querendo fazer pergunta aqui para o doutor Cristiano. Não teremos oportunidade para que todos o façam, mas eu vou buscar aqui nos comentários, gente, pergunta de vocês, para que vocês possam interagir aqui conosco, tá? Quero aproveitar também esse intervalo aqui na apresentação do Cristiano para convidar todos vocês a segui-lo nas redes sociais, né? @Cristiano Nabuco. No Instagram do Dr. Cristiano tem muito conteúdo, muitas informações. Ele traz muitas referências de estudos científicos, de pesquisa, né? E ele tem, assim, uma experiência de aplicação, porque ele, de fato, trabalha em um laboratório, né? Que trata essa questão de dependências tecnológicas. Então, eu tenho certeza que você, educador, vai se beneficiar desse conteúdo. Siga @Cristiano Nabuco no Instagram. E antes que a gente possa prosseguir, Cristiano, eu gostaria de fazer com você aqui agora uma foto. O nosso público aqui já está acostumado com esse momento. Eu desabilitei os comentários aqui na tela por um instante. A gente faz uma foto, eles vão colocar nos stories, cada um da sua rede social, do seu Instagram, e vão marcar lá o seu perfil, @Cristiano Nabuco, @Rede Pedagógica, para que você possa ver quem participou aqui com a gente hoje. Então vamos lá, posso pedir um sorriso? Sorria, pessoal, prepara o print, que agora é a hora do registro aqui do nosso encontro. Pronto, quero ver todo mundo marcando aí, @Rede Pedagógica, @Cristiano Nabuco no Instagram. Cristiano, quando a gente fala que essa geração que está aí, né, principalmente das crianças, eles são nativos digitais. Como compreender a cabeça de quem nasceu num mundo diferente do nosso? É sempre um dilema, né? Entre as gerações. Estamos aqui querendo educar uma geração que já nasceu num mundo diferente que o nosso, que teve uma infância diferente da nossa, que tem referências diferentes da nossa. Existe sempre esse conflito, né? Geracional. E a gente precisa encontrar pontes, a gente precisa encontrar caminhos. A gente precisa encontrar questões que nunca mudam, ou que pelo menos não deveriam, né? Como que você poderia aí orientar os educadores, as famílias que estão participando aqui conosco, no trato com essa geração que parece que aprendeu sabendo mexer, por exemplo, no celular? De fato, né? Ou são gerações que trazem uma habilidade muito assombrosa, eu diria. Na medida em que elas, desde o seu nascimento, já são acompanhadas por alguma mídia digital. É como se, de fato, elas agissem diferente. Um dos vídeos que eu mandei para você é de uma criança de 1 ano e pouquinho, pegando um telefone, e ela escolhe uma música dos Beatles, e a hora que você vê isso, você fala, meu Deus, né? Como é que ela pode ter tamanha destreza? Então, o que a gente pressupõe, conjectura, é que todo esse processo, Érica, de estimulação, ele vai fazendo com que, no fundo, certos caminhos no cérebro, certas vias, certas circuitarias sejam mais, como é que eu vou dizer, mais estimuladas. Então, na medida em que você vai desenvolvendo, obviamente, o cérebro como um órgão de resolução do problema, ele vai procurar se aperfeiçoar nisso. Né? E isso não tem nada de diferente. Então, a grande pergunta é assim, será que é uma geração diferente ou, né, na medida em que ela recebeu a tecnologia desde cedo, ela foi mais treinada? Eu acredito muito nisso, ela desde cedo está sendo, então, estimulada a utilizar,
Mas qual é o grande problema, Érica? Eu me lembro uma vez, uma senhora me abordou na entrada do estudo de psiquiatria e falou, sabe, doutor Cristiano, eu tenho meu filho aqui, ele tem quase 3 aninhos, e ele ganha, nas comparações ali com os coleguinhas, ele faz a melhor pontuação no Super Mario, aquele jogo que temos, né? E isso é muito bom, né? É muito bom, porque de fato ele está assim. E eu fiquei olhando para a expressão dela e falei, mas o que a senhora quer dizer? Ah, porque ele é superior aos colegas. Sim, talvez ele seja superior aos colegas no Super Mario, só que as habilidades do Super Mario não são transponíveis para o mundo real. Então, isso que é importante que a gente saiba, simplesmente disponibilizar uma tecnologia em idades precoces pode ser, vamos chamar assim, um tiro no pé muito grande. Por quê, Érica? Porque até os 5 anos de idade, toda essa primeira infância é um momento onde nós vamos experimentar aquilo que Piaget já falava lá atrás, né? Que é o mundo através dessas interações e que o mundo também nos amadurece, é um processo, é um construtivismo contínuo, né? É como se fosse quase que um paradoxo, onde eu preciso do mundo e ele me formata e vice-versa. O que acontece? Sabe-se, então, que até os 5 anos de idade, as habilidades que foram desenvolvidas e estimuladas, elas serão presentes, estarão presentes ao longo dos anos vindouros. Mas na hora que você entrega um telefone celular, um tablet, pressupondo equivocadamente que isso vai tornar seu filho mais esperto, necessariamente você fecha essa janela de oportunidades que lá na frente você não terá mais. O que não foi desenvolvido nessa primeira infância, claro que pode ser desenvolvido sempre, né? Nós temos uma neuroplasticidade, mas as crianças terão maior dificuldade. Então, qual é a ideia que a gente sugere? Nós devemos, no fundo, jogar a tecnologia pela janela? Não, mas nós vamos provocar, então, respondendo um pouco a sua pergunta, aquilo que nós vamos chamar de engajamento parental. Então, em vez de simplesmente chegar e falar, olha, acabou aqui as telas, não vamos mais utilizar. O que você está assistindo, meu filho? O que você está jogando? Deixa eu me apropriar disso também, porque na medida em que você senta junto, você vai, aos poucos, também desenvolvendo uma visão crítica nessa criança. Vamos lembrar, eu sempre gosto de citar uma publicação mais antiga, ela já tem aí seus 5 ou 6 anos, onde eles diziam que quase 85%, pasme, quase 85% dos aplicativos que se autodenominam educativos nunca foram pesquisados efetivamente. Então, o que a gente pode estar trazendo de benefício para essas crianças ao disponibilizar, então, esta exposição precoce? Então, a grande ideia que se utiliza, isso foi muito preconizado pela Sociedade Americana de Pediatria, nós adaptamos aqui para a Sociedade Brasileira de Pediatria, então, do 0 aos 2 anos, quanto tempo de tela? 0. Mas, Cristiano, 0 tempo de tela. Quanto mais você disponibiliza, 0. Não, não tem É negociação, 0 tempo de tela, é 0 tempo de tela. Dos 2 aos 5 anos, 1 horinha apenas, longe das refeições e longe do soninho noturno, não é? Porque a criança precisa... Porque é bem na hora da refeição. Eu sou mãe, né, Cristiano? É bem na hora da refeição que a gente pede ajuda da tecnologia, porque a criança não quer comer, porque a introdução alimentar é difícil. É complicado. E o que acontece, né, Érica? Algumas pesquisas já mostram, né? Que aquela luminosidade das telas, ela inibe a liberação daquele hormônio, a melatonina, que se relaciona àquela indução de sono. O que acontece se o seu filho não dorme direito? Se ele não tem um sono que atinge todas as fases, todos os níveis. Número 1, o hormônio do crescimento não vai ser liberado de uma forma correta. Segundo efeito aí desastroso, a memória não é consolidada. Tem uma pesquisa coreana já, ela mostra que adolescentes que jogam videogame durante 1 ou 2 horas antes do horário noturno têm um prejuízo de até 50% da consolidação da memória daquilo que eles estudaram ao longo do dia. Então, o que acontece? Muitas vezes os pais
25. 50%. Muitas vezes os pais ficam preocupados em dar uma escola que seja maravilhosa, só que eles esquecem de criar, então, uma ideia de que essa tecnologia, se não bem utilizada, ela pode estar criando problemas. Nunca me esqueço de uma publicação que eu sempre cito em aula, que foi feita por uma pesquisa americana, de costa a costa, onde eles avaliavam o tempo que cada faixa etária ficava conectada à internet. E lá disse, né, que crianças entre 0 e 8 anos, olha só, entre 0 e 8 anos dessa amostra, acordavam, Érica, pelo menos uma vez ao longo da noite só para olhar o computador. Então a pergunta que eu faço é, quem é esse pai ou essa mãe que disponibiliza um telefone celular para o filho ficar olhando à noite, certo? Dos 5 aos 10 anos, então, a gente vai disponibilizar um pouquinho mais, obviamente sempre engajando, sempre perguntando, sempre participando. Vamos deixar esse computador num local comunitário da casa, exatamente para que a gente possa acompanhar o que está acontecendo. E, finalmente, depois disso, acho que sempre vale uma boa conversa. Porque, no fundo, a gente não sabe o que os nossos filhos ou os nossos alunos, no fundo, também estão sendo expostos. Então, é nosso dever, e isso é do ponto de vista legal, nós temos o dever exatamente de fazer essa supervisão parental. Para concluir a sua pergunta, eu gosto de uma frase de uma autora, que ela escreveu um livro chamado Alone Together, mais ou menos assim, a tradução seria Sozinhos Juntos, a Sherry Turkle. E ela diz o seguinte, abre aspas, a tecnologia entra na vida de uma pessoa quando as relações humanas não ocupam o seu devido lugar. Então, fecha aspas, a ideia é que a gente possa, então, obviamente, disponibilizar, óbvio, estamos vivendo aí um admirável mundo novo, só que nós temos que ficar atentos que, no fundo, existe, portanto, um outro lado da moeda. E esse outro lado da moeda precisa, Érica, muito ser analisado sempre. Eu puxei aqui, inclusive, a pergunta da Wiriane Isabelle. Ela falou 1 hora por dia, de 2 a 5 anos? É isso mesmo, apenas 1 hora por dia, de 2 a 5 anos. Inclusive, isso é o que sugerem as sociedades internacionais. Para você ter uma noção, a Sociedade Canadense de Pediatria, ela não recomenda acesso às telas antes dos 8 anos de idade. Exatamente aquilo que as escolas... Lembrando aqui que a gente está falando de tela, geralmente é celular, tablet, mas vale para televisão. Então, a televisão também é considerada uma forma de exposição. A diferença é que nós estamos falando aí de uma exposição mais passiva, onde eu tenho um programa de televisão e, na verdade, eu não tenho a possibilidade de alterá-lo, exceto através agora das Smart TVs, onde você também interage, onde você também altera essa customização da informação. Para você ter uma noção, como a coisa é séria, uma pesquisa recente que foi publicada, ela avaliou o quanto que essas inteligências artificiais, esses algoritmos, eles detectam aquilo que nós apreciamos. E foi feita uma pesquisa de crianças usuárias de TikTok, e mostraram que, a partir dos 5 anos, quanto mais uma criança navegava no TikTok, mais o algoritmo descobria qual eram os vídeos ou os temas da preferência dessa criança. E eles compararam essas crianças, então, dos 5 aos 9, usuários de TikTok, e outros que não usavam o TikTok com muita frequência. O que eles descobriram? Que as crianças que eram mais estimuladas dentro daquilo que apreciavam, elas tinham um controle dos impulsos muito mais precário do que os outros. Ou seja, nós estamos, na verdade, praticando habilidades que envolvem aí a circuitaria e que você vai ficar bom, né? Se você for jogar Fortnite o tempo todo, você vai ficar ótimo no Fortnite, mas isso, eu costumo usar aquela metáfora do cobertor curto. Quanto mais você puxa, mais você desassiste outras áreas que precisariam também serem estimuladas. Como, por exemplo, Érica, empatia. A perspectiva de eu me colocar no lugar do outro. Eu nunca
Eu nunca me esqueço de alguns episódios que eu passava, eu sempre conto isso em aulas, que eu sempre adorei muito brigadeiro. Sempre roubei brigadeiros nas festinhas infantis, mesmo depois de velho. Até hoje eu vou e roubo, né? E aí eu lembro que uma vez eu fui confrontado por um coleguinha ali, que possivelmente era o dono da festa, e aí ele brigou comigo, para de roubar meu brigadeiro e tal. E eu cheguei para minha mãe chorando. Eu falei, meu Deus, né? Mãe, ele brigou comigo, né? Possivelmente com a boca cheia, mastigando brigadeiro e tal. E ela falou, meu filho, vamos fazer o seguinte, vamos pensar numa coisa? Vamos. Se você estivesse na sua festa de aniversário e alguém viesse e roubasse seus brigadeiros, você iria gostar? Não, mãe, fosse meu bem. Então, filho, então, vamos pensar o que seu comportamento está provocando. Então, essa reflexão, esta perspectiva de eu me colocar no lugar do outro, de eu desenvolver as minhas habilidades, é isso, Érica, que está em jogo. E principalmente quando a gente fala hoje da inteligência artificial, do chat que vai chegar aí, né, já está, eles preveem que 3 categorias, na verdade, serão poupadas dessa grande mudança ou perdas de emprego. A primeira delas são indivíduos que possuem altas capacidades interpessoais. Isso a máquina não irá fazer. Número 2, altas capacidades criativas, também a máquina não vai fazer. E, finalmente, habilidades manuais, o encanador. Então, o que eles alertam aí? Né? Que talvez o indivíduo de colarinho branco esteja correndo mais risco do que o motorista do Uber, porque a inteligência artificial virá. E são exatamente esses grupos que vão desenvolver essa leitura um pouco melhor, que poderão talvez estar poupados dessa grande mudança. Mas, Cristiano, a gente sempre tem novas eras com novos trabalhos. Uma pesquisa recente mostrou, por exemplo, que em 1960, quase 57% dos trabalhos que lá existiam não existem hoje. E que, obviamente, a gente vai aí sempre estar mudando, desenvolvendo, mas a ideia, novamente, para concluir, estamos num período de mudança altamente significativo e que nós, na verdade, não sabemos ainda para que lado vai. Portanto, Érica, para eu prometer de que eu encerro a minha fala aqui, é importante que a gente observe com cuidado, número 1, 2, se engaje, ao invés de simplesmente criticar as telas, e fixe, né, como você colocou aí, alguns parâmetros importantes. Não utilizar telas o tempo todo, fazer com que meu filho também esteja exposto à natureza. Muitos pediatras hoje prescrevem nas recomendações natureza, exatamente para tirar os filhos dessas telas. É isso. Lembrando, gente, que essas referências que Cristiano trouxe aqui de tempo por faixa etária é a recomendação do máximo, né? A gente precisa explorar outras ocupações para criança. Se você não quiser aos 2 anos oferecer esse tempo de tela, não seria um problema, certo, Cristiano? Viu, pessoal? Então a gente precisa estar bastante atento a isso. Muitas dúvidas chegaram a respeito das faixas etárias e tempo de exposição de tela. A gente vai pegar a referência completa com o Cristiano e disponibilizar na plataforma para que vocês possam acessar, consultar e disponibilizar para a comunidade escolar essas informações. Cristiano, a gente está chegando aqui no momento do nosso intervalo, até passamos um pouquinho, né, da conta, porque o papo realmente está muito interessante. E eu queria deixar uma provocação para o próximo bloco. Quando a gente olha para esse cenário, para as nossas crianças, para os nossos filhos, talvez até para nós mesmos, e a gente vê que fez tudo errado, e a gente já está sofrendo as consequências disso, tem solução, Cristiano? Eu vou deixar para você responder aí no nosso próximo momento de conversa, nesse nosso segundo bloco, em que os participantes poderão trazer também perguntas. Gente, calma, teve muita gente aqui pedindo socorro nos comentários, Cristiano, principalmente as mães, né? A nossa comunidade de educadores aqui tem, por questões múltiplas, né, uma grande quantidade de mulheres, muitas delas mães, e aí vem aquele sentimento de culpa quando a gente escuta uma explanação tão bem fundamentada como a sua, né? A respeito dessa exposição às tecnologias. A gente consegue consertar as coisas, Cristiano? Eu acho que nossa capacidade é de correr atrás do prejuízo. A gente está aprendendo, vamos chamar assim, em voo, né? A gente vai corrigindo à medida em que vai errando, claro.
Cristiano vai trazer, gente, algumas soluções práticas para a gente, sim, com certeza, né? Para a gente correr aí atrás do prejuízo. Porque é tudo muito novo para nós também, né? Para gente que veio aí nessa geração, com toda essa oferta de tecnologia e filhos diferentes, a gente, talvez depois da experiência que a gente faça a reflexão mesmo. A gente não está tão atrasado nessa reflexão, não, tá, Cristiano? Esse Eu é o acho que é momento, não é? exatamente esse momento, né? Eu começaria aí fazendo uma provocação para vocês, professores, enfim. Afinal, né, a escola, ela deve permitir que o aluno entre com o telefone celular. O telefone celular precisa ficar ao lado ali, até onde o professor ou a escola tem o direito de impedir que ele seja utilizado, porque se ele estiver ao lado, ele já vai trazer problemas. Eu vou comentar, inclusive, depois algumas pesquisas que mostram a respeito disso. Ou seja, acho que essa é a grande mensagem que eu quero deixar para vocês aqui como uma reflexão conjunta. Está na hora de nós pararmos urgentemente, de nos curvar à tecnologia, entendendo que ela é a solução dos nossos problemas e que a humanidade é o problema. Nós temos que nos posicionar, quer dizer, eu entendo que a tecnologia vai fazer algum efeito positivo, de que maneira que ela está sendo utilizada. A gente acaba muitas vezes, Érica, querida, se curvando com receio porque os pais vão reclamar que os textos não estão vindo no tablet. E a pergunta que eu faço é aonde que está escrito isso? Que a sua inteligência vai ser alavancada, ou sua capacidade de memorização será assim turbinada se você estiver usando tela o tempo todo. Então, eu acho que esse é o grande ponto. Vamos parar de ficar receosos, porque nós temos, obviamente, uma experiência muito grande e nós sabemos efetivamente o que funciona ou não. Não quer dizer, novamente, que eu tenha que me livrar das telas digitais. Novamente, elas estão aí, são positivas, mas precisa, Érica Grife, né? Precisa haver uma supervisão, precisa haver uma regulagem. Eu não estou falando regulagem das mídias no sentido de mãos de ferro, mas nós temos que publicamente começar a definir como que nós lidaremos com essa tecnologia. Porque simplesmente ficarmos acuados num canto, achando que, por nós não concordarmos, nós somos ultrapassados e que a tecnologia deve ser seguida, isso é uma falácia, isso não existe, isso é uma mentira. Se não fosse assim, no Vale do Silício, lá as escolas permitiriam desde cedo a tecnologia, e elas não permitem. Então, vamos parar de ser, aspas, né, operados por essas big techs, no sentido de fazer com que a gente navegue e nossos filhos naveguem cada vez mais, porque quanto mais os nossos filhos navegam, mais elas valem. Ou seja, nós somos, na verdade, o grande commodities delas. E a gente nunca parou para pensar. Né? E para concluir, eu diria, diferentemente, uma vez conversando com um repórter, ele falou, mas doutor Cristiano, né, a gente sabe que nós já vivenciamos outros grandes descobrimentos, outras grandes invenções. Assim aconteceu, por exemplo, com a televisão e com o telefone, né? Quer dizer, e nós aqui sobrevivemos. Então, ele insistia muito nessa tese de que a tecnologia é neutra. Então, no fundo, o problema não é a tecnologia, e sim o uso que se faz dela. Né? E eu brinquei com ele, dei uma risada, porque de fato é uma pergunta bastante sedutora que induz a uma resposta errônea, equivocada de que o controle está na mão da pessoa. Quando, na verdade, qual é a diferença, Érica? Lá atrás, talvez, o tamanho da tela, a cor do telefone, o tamanho da antena mudasse. Hoje, Érica, cada vez que a gente entra num app que nós estamos utilizando todos os dias, ele já foi alterado. A cada 24 horas existem alterações sutis que vão fazendo, na verdade, com que a gente navegue mais. E o grande ponto é o que eles chamam aí da ciência da persuasão. Ou seja, nós nos tornamos, Érica, o grande ratinho da caixa de Skinner. Então, acho bom que a gente comece a entender e pensar quais serão os efeitos, Érica, a médio e longo prazo. Porque do jeito que a gente vem observando, não é muito difícil entender porque que as capacidades criativas e as capacidades mais profundas de associação, elas estão se perdendo. É isso. Excelente, doutor Cristiano. Pessoal, nós vamos fazer um intervalo agora de aproximadamente 13 minutos
para que vocês possam acessar a plataforma RP-EAD, visualizar os slides que o Dr. Cristiano disponibilizou. O vídeo que nós preparamos com conteúdo adicional hoje, ele vai ser liberado ao final da nossa programação de hoje, ou seja, só depois da segunda live com o Cristiano. A gente faz um pequeno intervalo, retornamos aqui às 20h15 para o nosso segundo momento e eu convido você a trazer a sua pergunta para que o Cristiano Nabuco possa, quem sabe, né, Cristiano, respondê-la. Até daqui a pouco, pessoal. Até Tchau, daqui a muito pouco, obrigado. professor. Muito obrigada. Doutor Cristiano Nabuco, aqui na 13ª semana Rede Pedagógica e Educação Proativa. O assunto de hoje é dependências tecnológicas. E doutor Cristiano trouxe aqui uma infinidade de questões, né? Eu acredito que depois dessa live nós temos mais perguntas do que respostas, porque a gente pôde refletir sobre essa temática. Mas nós estamos aqui juntos para encontrarmos soluções, para compartilharmos boas práticas, para identificarmos de fato quais são os pontos, né, em que a gente pode mexer, a gente pode aperfeiçoar, para que a gente possa realmente realizar uma educação de qualidade. Uma educação que faça bem para as pessoas, que construa uma sociedade mais justa, mais igualitária, com mais empatia, saúde e qualidade de vida. Essa live que aconteceu agora fica gravada sim aqui no Instagram da Rede Pedagógica, já estará disponível também no YouTube da Rede. Se você gostou desse conteúdo, você poderá inclusive compartilhar nos grupos de WhatsApp de que você faz parte, com a família, amigos, com colegas de trabalho, até com os pais, com as famílias dos seus alunos, tá? Conteúdo aqui da Rede Pedagógica é sempre apresentado de forma clara, objetiva, didática, para que possa alcançar o maior número possível de pessoas. Essa é uma informação, esse é um conhecimento que vale a pena você partilhar, fazendo uso aí das tecnologias. Para acessar o conteúdo da nossa formação, você precisa ir em www.rpead.com.br. Você pode até colocar assim no navegador, ó, /login. rpead.com.br/login. Dentro da 13ª semana Rede Pedagógica, você vai encontrar o link com a gravação de todas as lives, o link que direciona para todas as videoaulas e todos os materiais em formato PDF ou outros formatos para você baixar, para você fazer download. Lembrando que a inscrição, o acesso e o certificado são gratuitos até o dia 28 de junho. Eu gostaria de cumprimentar todo mundo que já faz parte da rede, que está aqui mais uma vez conosco e também quero dar as boas-vindas aos novos participantes. Se você está chegando agora, se ainda não entendeu como funciona, se está precisando de ajuda, fique tranquilo, fique tranquila. A gente está aqui para te orientar. Durante essa semana estaremos juntos todos os dias ao vivo, às 19 horas. Eu vou fazer lives exclusivas para ensinar você, por exemplo, a se inscrever, a acessar a plataforma. E aqui você também pode fazer amizade, fazer contato com outros participantes da rede que já conhecem a dinâmica das nossas formações e que certamente estarão à disposição para te auxiliar, para te ajudar, para auxiliar aí na sua integração à nossa rede pedagógica. Quem quer se inscrever é só acessar semanarede.com.br. Lá você encontra todas as informações sobre a 13ª semana Rede Pedagógica. Gente, na nossa formação, nós temos também sorteios, prêmios para vocês. Isso mesmo, nós sorteamos aqui kits
com camiseta, com CD, com livro, livros autografados de escritores reconhecidos nacional e internacionalmente. Para participar dos sorteios, você precisa identificar os posts oficiais aqui no Instagram. Geralmente são os posts com a foto dos professores, dos palestrantes aqui da nossa formação. Tá escrito assim, ó, sorteio, post oficial. Tá sempre escrito assim na figura. Na legenda você encontra as regras para participar. No dia 28 eu vou realizar todos esses sorteios e além de participar de uma formação de excelente qualidade de forma gratuita, você ainda pode ganhar presentinhos, mimos da rede pedagógica para você. Todo mundo lá agora acessando rpead.com.br. Faz o login com o seu e-mail de inscrição, com a senha que você cadastrou, leia todos os avisos e orientações que estão na plataforma e acesse o PDF com os slides que o Dr. Cristiano Nabuco está disponibilizando para vocês. Nós vamos incluir também lá na plataforma outras referências, como, por exemplo, os livros que ele citou, e esse estudo, né, a respeito do tempo de exposição de tela recomendado para cada faixa etária. Você encontra a partir de amanhã lá na plataforma todas essas informações para que você possa utilizar na sua vida pessoal, na sua prática profissional. Nós estamos aqui juntos nessa formação continuada, principalmente para o nosso desenvolvimento profissional, mas a gente também cresce como pessoa, a gente cresce como ser humano. E o que o Dr. Cristiano trouxe aqui hoje para a gente é uma reflexão que não diz respeito apenas ao comportamento das crianças jovens, dos nossos alunos, estudantes ou filhos. Será que nós, educadores, pais, mães, também não precisamos refletir ao respeito do uso que nós temos feito das tecnologias? Como é que está o teu tempo aí de exposição às telas, hein, professor? Será que você está sendo de fato produtivo na frente do celular e do computador? A gente costuma dizer que está sempre conectado, que está sempre ocupado, mas será que a gente precisa realmente de todo esse tempo online? A gente pode refletir sobre isso também. Não nos esqueçamos que a melhor metodologia de ensino é sempre o exemplo. Então, se você está preocupado com o comportamento dos seus alunos, se você está preocupado com o comportamento dos seus filhos, crianças e jovens da sua família, primeiro reflita sobre a sua prática, sobre o seu comportamento, porque a melhor forma de ensinar é dando o exemplo. Quantos livros você já leu esse ano, professor? Pergunta bomba aqui, né? Nós já estamos no final do mês de maio. Quantos livros você já leu esse ano, professor? Se você quer incentivar a leitura, né, dos seus alunos, dos seus filhos, como é que você vai fazê-lo se você também não for um leitor, se você não tiver o hábito da leitura? Vamos pensar sobre isso? A gente retorna em 5 minutos ao vivo aqui no Instagram e no Facebook da rede para um segundo momento com o professor Cristiano Nabuco. Não esquece de publicar o seu story com o print que você fez aqui da nossa live. Marque @rede pedagógica, marque também @Cristiano Nabuco e aproveita para seguir lá no Instagram o professor que está participando aqui com a gente hoje. Até daqui.